O que a gente vai falar aqui hoje, quando a gente fala desse aspecto, né, mais focado em venda, mais geração de resultado, que essa é a minha praia, que é isso que eu trabalho, o que está impulsionando o mercado hoje é essa mudança das relações transacionais para as relações daí focadas em relacionamento. O que são nessa questão do transacional? São as empresas que simplesmente estão se preocupadas em apenas mais um cliente, elas não se preocupam em atender bem os clientes ou prestar um bom serviço. São empresas focadas nas transações. A gente tem alguns exemplos, por exemplo, como as empresas de telefonia, de TV a cabo, né, que a gente sabe que quando você contrata, você é a melhor pessoa do mundo, mas quando você precisa deles, você não existe. Então, é muito focado na transação. Quanto mais um cliente, melhor. E a gente tem hoje um ponto importante que é potencializado pelas mídias sociais, que são então as relações, o relacionamento com o cliente. E uma prova disso aqui, eu trouxe um exemplo de uma imagem que rodou muito na internet nos últimos tempos, de que diz lá que o Uber vale 40 bilhões de dólares e não tem veículos. O Facebook vale 236 bilhões de dólares e não produz conteúdo. E o Airbnb vale 10 bilhões de dólares e não tem nenhum imóvel. O que isso significa, né? O que isso mostra para as empresas? De que o relacionamento, o fato de estar em contato com as pessoas é o que está trazendo realmente a inovação e está fazendo as coisas mudarem. No Uber, por exemplo, se você pega um Uber e você não é bem atendido pelo motorista, você pode dar uma avaliação negativa para ele e ele, na medida em que se ele não se preocupar em trabalhar com esse relacionamento, ele não vai conseguir pegar nenhum cliente mais. O Airbnb é a mesma coisa. Se você não é um bom anfitrião ou se você não é um bom hóspede, esse relacionamento não permite que você depois alugue uma casa ou que você disponibilize um imóvel para alugar. Então, a gente consegue ver como o relacionamento, como essa troca de informação é potencializada pela internet e também pelas pessoas. E nesse sentido, então, do transacional para o relacional, a gente começa a ver a abertura de novos mercados e novas possibilidades para você empreender pela internet. O que isso significa? A gente tem o caso aqui, por exemplo, de uma blog de moda leva empreendedora a faturar 6 milhões de euros por ano. Ou o Pedro aqui, com 1 bilhão de acessos, brasileiro leva 1 milhão por ano no YouTube. O que isso significa? O que isso está dizendo pra gente? Que não importa o que você vende, a sua missão é resolver o problema das pessoas e ao fazer isso, elas farão a venda para você. Então, por que esses jovens, por que esses negócios conseguem ter um valor tão importante para o mercado? Porque eles resolvem problemas. E a partir do momento que a sua empresa fizer isso, a partir do momento que você resolver problemas, as pessoas vão usar as mídias sociais, vão usar a internet para vender por você. E é aí que entra o social for sales, é aí que entra a importância então da gente virar a chave de um negócio transacional para um negócio relacional. Vamos falar um pouco mais sobre isso, então, sobre o que é esse social for sales. Então, é usar as mídias sociais para construir relacionamentos e aumentar as vendas. É isso que eu entendo, então, por esse conceito. Em linhas gerais, né, isso é uma novidade, usar as mídias sociais para gerar relacionamento, ou trabalhar com relacionamentos dos negócios, isso é uma novidade? Em linhas gerais, isso não é nenhuma novidade. O relacionamento, a importância no cliente, o foco no cliente sempre esteve presente em todo, né, o processo de venda. E o que a gente tem hoje, ele é potencializado pelas mídias sociais. O que eu quero dizer com tudo isso? Aqui a gente tem uma representação das etapas, né, de um ciclo de venda, que é o famoso funil do AIDA, que é a atenção, interesse, desejo e ação. Isso aqui é uma representação do processo, né, de tomada de decisão de uma compra. Então, sempre que você vai comprar alguma coisa, independente do que seja, você basicamente, existem outros modelos, mas basicamente você passa por um funil muito parecido com esse. A empresa chama a sua atenção, você tem interesse naquele produto, você demonstra desejo e você toma uma ação. Então, o relacionamento, né, essa sequência toda aqui, ela sempre esteve presente nesse processo de venda. Só que a gente tem um ponto importante que a gente tem que se preocupar, né, não é só com a ida, é também com a volta, né, que é, no caso, a satisfação do cliente. E é aí que a internet, as mídias sociais entram. Se você usa as mídias sociais para atrair a atenção das pessoas, e é para isso que grande parte das empresas usam esses canais, a gente tem que prestar atenção também que o movimento, né, as relações transacionais, se a gente for pensar assim, elas só se preocupam com a passagem do cliente por aqui. Ele só passa por esse funil. Poucas empresas, ou as que não se preocupam justamente com a satisfação, que é, a partir do momento que a pessoa se torna um cliente seu, você usar esses canais para criar uma audiência, para criar pessoas recomendando a sua empresa, criar pessoas divulgando esses produtos para você. E é isso que eu falei lá, de que quando você resolve o problema das pessoas, elas farão a venda para você.